tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui para dar início ao webinário interuniversitário O Liberalismo em Portugal e no Brasil, 200 anos depois da Revolução. Quero saudar a todos, agradecer a companhia, dizer que esse webinário é uma parceria da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Autônoma de Lisboa, do ISCTE e da Universidade do Minho. São as instituições organizadoras. E serão 5 semanas, né? Começar hoje com painel política, serão 5 semanas de discussões acerca dos 200 anos da Revolução Liberal e dos seus impactos no Brasil e em Portugal. O GIAR, que é o grupo de pesquisa que está sediando, né, esse evento, tem muito orgulho, né, de estar participando, de estar fazendo parte da organização. Também temos o Instituto Observare e outras instituições que estão envolvidas tanto na organização quanto na efetivação do evento. Quero agradecer desde já aos bolsistas envolvidos, Iago Rangel, Felipe Matias, Fernanda Figueiredo, Alexandre Azevedo e José Marcos, que colocam a gente no ar, que dão conta de toda a efetivação do evento. Bom, para abrirmos oficialmente, vamos chamar o professor José Subtil, que vai falar um pouco da ideia, né, e da efetivação do evento. Professor? Obrigado, Cláudia. Uma saudação especial para todos os que participam nesta organização e neste webinário interuniversitário. Foi uma ideia que trabalhamos na comissão organizadora, juntamente com a Cláudia, a quem presto a minha homenagem pelo trabalho e pela dedicação, à Sarita, ao Rodrigo, e também ao apoio que nos dão os nossos bolseiros, que já foram aqui referidos, portanto dispenso-me de dizer o nome deles, eu tinha aqui para os referir, porque são essenciais na retaguarda. E esta ideia surge justamente porque entre historiadores portugueses e brasileiros há uma unanimidade em considerar que a Revolução de 1820 mudou a vida quer dos portugueses, quer dos brasileiros. Significa que as sociedades contemporâneas hoje têm uma relação muito forte com a Revolução de 1820. Nesse sentido, e nas conversas que fomos travando, surgiu a ideia de, através da evocação da Revolução de 1820, de que agora estamos a comemorar os 200 anos, pudéssemos, portugueses e brasileiros, refletir um pouco sobre as consequências que a Revolução teve para Portugal e para o Brasil. É com muita satisfação que eu verifico que nós verificamos que a nossa iniciativa teve a adesão de cerca de 20 investigadores, 20 investigadores, 11 brasileiros e 9 portugueses, que estão distribuídos por 12 universidades, 6 portuguesas e 6 brasileiras, e que o suporte e o patrocínio das universidades que a Cláudia já acabou agora de referir, fica de facto muito alargado com esta participação de investigadores, historiadores, de muitas mais universidades e também da participação de instituições, como é o caso do Observare, que está integrado também nesta iniciativa e que vai ser de suporte, vai servir de suporte, quer para a divulgação já nos .net e também no próprio site do Observare, das comunicações que vão ser feitas e depois na elaboração de um livro, de um e-book que vai refletir, portanto, este webinar. Eu queria referir apenas para terminar que nós decidimos nas conversas e nas reuniões que tivemos, decidimos distribuir o webinar por 5 semanas, uma sessão por cada semana, e escolhemos as temáticas referentes à política, às relações internacionais, à economia, ao direito e à cultura. Poderíamos ter feito de outra maneira, fizemos assim, julgamos que através desta divisão, que nunca poderia ser mais do que esta,
para não sobrecarregar o webinar interuniversitário, que, apesar de tudo, cobre uma quantidade de áreas bastante interessantes para reflexão sobre a Revolução. Tenho dito, desejo as maiores felicidades para todos, agradeço a colaboração de todos e iremos acompanhar, evidentemente, com muito agrado, todos os webinars. Cláudia, tenho dito, julgo que não tenho mais de fundamental para dizer neste momento. Obrigada, professor. Bom, agora vamos chamar a professora Patrícia Valim, que é a coordenadora do painel Política, e eu me despeço para voltar com uma apresentação. Boa tarde, então, a todos, todas e todes. É com muita alegria e satisfação que eu faço parte, né, como moderadora e desse painel, o primeiro painel, né, desse evento extremamente importante, o liberalismo em Portugal e no Brasil, 200 anos depois da Revolução. Eu gostaria aqui de agradecer, né, o convite do professor Sutil, gostaria de agradecer o convite à colega Cláudia, né, do GIAR, do nosso grupo de pesquisa, aos demais colegas de várias instituições, à professora Sarita, né, e ao Rodrigo Domingues também. É muito importante estar aqui, eu acho que essas efemérides, né, como é que a gente pode pensá-las, sobretudo nesse momento, né, bastante delicado que a gente tem vivido hoje, em especial, né, aguardando o resultado, talvez, da mais importante eleição, né, no século XXI, pelo menos até o momento, né, que as eleições nos Estados Unidos, né. Bom, não tem como a gente pensar, né, uma efeméride, um evento que vai tratar de uma efeméride, sem lembrar daquele texto clássico do Adorno, né, que trata sobre efeméride em especial, né, e que nos convida, então, né, a vivenciar, a revivenciar, a rememorar, né, a experimentar o termo, né, de comemoração, ressaltando, então, a necessidade de repensar criticamente o objeto, né, a própria Revolução Liberal, o impacto, né, em Portugal, o impacto no Brasil, né, incorporando com as nossas contradições do contemporâneo, né, no tempo atual, né, e acho bastante significativo, né, a gente considerar, né, que uma das principais, né, implicações, né, do movimento liberal em Portugal foi a busca pela moderação, né, a gente está falando aqui de vários trabalhos, de um acúmulo, né, historiográfico, paradigmáticas acerca de um evento, né, dessa magnitude, né, e essa busca pela moderação, me parece que é algo que, enfim, há um acordo, né, entre a historiografia e no sentido de que aqueles homens, né, então, buscavam, né, evitar a todo custo qualquer tipo de conflito que abalasse, em definitiva, as relações políticas e econômicas entre as partes do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, né? Essa missão, então, na ocasião, já era uma missão inglória, né? Como lembrou o professor José Subtil, acabou de lembrar, uma vez que a própria experiência constitucional, né? Lembrando aqui um conceito caro ao colega, ao professor José Reinaldo de Lima Lopes, né? Em Portugal, já representava um profundo abalo no universo político, no universo mental, sobretudo, né, daquela sociedade de ordens fundamentada sempre, né, na natural desigualdade entre os homens, né. Então, essa é uma situação que naquele momento se agrava, né, sobretudo com a participação dos deputados brasileiros nas Cortes de Lisboa, durante o período de 21 e 22, né, oriundos de várias e desarticuladas províncias no Brasil, ao tentarem, né, definir e tratarem de temas como soberania, equilíbrio entre os poderes, cidadania, direito dos cidadãos, né. Não por acaso, são temas caros, né, aos cidadãos de todas as partes, né, do mundo, nos tempos em que estamos vivendo, nos tempos em que governos de extrema-direita têm, né, sido chegado ao poder, têm assumido o poder e têm, portanto,
retomado, né, esses conceitos, essas políticas envolvendo essas questões, né, de maneira absolutamente contrária ao acúmulo das lutas dos movimentos sociais, dos movimentos políticos ao longo da história, né? Acho extremamente significativo, né, a gente repensar, né, lembrar também que não só os governos de extrema direita têm, então, né, chegado ao poder, como a população, por outro lado, tem também reivindicado, né, uma leitura decolonial desses movimentos, né? Isso em Portugal, isso na Espanha, isso nas várias, né, nos vários países das Américas, né, da ex-colônia espanhola e ex-colônia de Portugal aqui no Brasil, sobretudo com os últimos acontecimentos no Chile e na Bolívia, né, e aqui a gente né, com o nosso neofascismo tropical, como já tem gente cunhando esse conceito, né. De qualquer forma, eu gostaria, então, de dar boas-vindas a todos, todas e todos, né? Reafirmar que é com muita satisfação que eu faço a mediação dessa mesa, que eu tenho certeza, né, que assim como eu, todos nós iremos aproveitar bastante, porque são 3 pesquisadoras, né, reconhecidas dentro e fora do país, e que muito têm a colaborar com as discussões que a gente vai, a partir de agora, né, tratar. Então, eu gostaria de compor a mesa, né, com a pesquisadora, colega, né, professora Cláudia Atala, que faz parte, então, né, do grupo de pesquisa Justiças nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime, professora do Departamento de História, né, e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, a nossa colega, né, e professora também, Ana Cristina Nogueira da Silva, né, doutora em História do Direito, professora também da Universidade Nova de Lisboa, e a nossa colega também, professora da Unifesp, Andrés Lemian, todas, né, com pesquisas e atuando muito na área de História do Direito e História da Justiça nos Impérios Ibéricos do Antigo Regime. Para começar a nossa mesa, então, eu agradeço a participação de todas, né? E vou destacar, então, né, a comunicação da Cláudia Atala, Boa Razão, América Portuguesa e a Prova do Direito Comum, às vésperas da Revolução Liberal. Boa comunicação, Cláudia. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom, boa tarde, né, a todos novamente. Queria agradecer a generosidade da apresentação de Patrícia. Essa minha apresentação, ela faz parte de um projeto de pesquisa mais abrangente que se dedica à investigação da transição da pluralidade jurídica à modernidade jurídica do século XVIII para o século XIX. Na verdade, são as últimas décadas do século XVIII e as 4 primeiras décadas do século XIX que são investigadas dentro do contexto luso-brasileiro. E esse projeto tem cerca de 1 ano, né, um pouco mais, e objetiva entender toda essa transição, né, essa transição lenta, observando as permanências, observando as propostas de reformas, tanto em Lisboa, né, tanto em Portugal continental, quanto na América Portuguesa. E hoje eu vou apresentar uma parte, né, desse projeto que ainda está no início da investigação, porque o projeto começou analisando as décadas de 30 e 40 do século XIX no Brasil, né, o início do Império, do que se tornaria o Império do Brasil, analisando a questão da criminalidade, de como houve essa transição do livro V das Ordenações para o Código Criminal de 1830 e o processo do Código de 1832. Antes disso, porém, chamou a atenção alguns conflitos, né, que são travados ali dentro do campo das ideias e do campo mesmo jurídico no final do XVIII na América Portuguesa. E, enfim, né, para perceber como que as reformas pombalinas
que são o primeiro impacto de mudanças, né, nessa transição para a modernidade jurídica, como as reformas pombalinas vão impactar ou não, né, de que forma, qual a dimensão disso, na governabilidade e na administração da justiça na América Portuguesa. O primeiro esforço disso foi a minha tese de doutorado, onde eu pude analisar a chamada Inconfidência de Sabará dentro desse embate entre a tradição neotomista, uma tradição pluralista, e as reformas pombalinas. Agora, o que me interessa, né, é justamente observar como que a reforma no campo jurídico, né, a profissionalização dos agentes da justiça, intentada no Ministério Pombalino, vai impactar no cotidiano, né, no dia a dia, digamos assim, da administração da justiça nas paragens coloniais. E então, a metodologia, para essa pesquisa, né, a metodologia utilizada foi a análise quantitativa das petições enviadas ao Conselho Ultramarino, solicitando julgar ações através da prova do direito comum, que se encontram no projeto Resgate. Para isso, nós utilizamos, né, eu tenho uma equipe de estagiários maravilhosa, utilizamos os documentos referentes à capitania do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Do Rio de Janeiro, me interessa mais de perto, porque o meu escopo de estudo é a capitania donatária de Campos dos Goytacazes. E de Minas Gerais, porque é um estudo que eu desenvolvo há mais tempo, né? Mas, enfim, né? Existem documentos referentes ao pedido de prova do direito comum por todas as capitanias da América Portuguesa. O período que foi demarcado foi de 1769, que é o ano da Lei da Boa Razão, até 1808. Inicialmente, o objetivo foi mensurar o impacto, como eu já disse, que as reformas pombalinas, em especial a Lei da Boa Razão, exerceram sobre a América Portuguesa e na dinâmica costumeira da justiça, que ainda possuía profundas relações com a administração política. A Lei Máxima de 18 de agosto de 1769 foi promulgada por Sebastião José de Carvalho e Melo e, posteriormente, conhecida como Lei da Boa Razão. Seu objetivo era formalizar o direito português e o alinhar à tutela do Estado, um direito pátrio, forjado à luz do iluminismo e da racionalização das instituições. Tal projeto abrigou-se sob a égide de um conjunto de reformas comandadas por Pombal. Então, essas reformas foram pensadas e efetivadas por Pombal, mas a preocupação é perceber como essas reformas chegaram à América Portuguesa e como essas leis criadas, essas reformas nos ensinos menores até a Universidade de Coimbra, enfim, todo esse aparato de reformas, como essas formas, como essas novas ordens, como essas novidades, digamos assim, que é o que vai ser tratado daqui a pouco, reverberaram na América Portuguesa, né? De que forma isso foi compreendido pelos poderes locais, pelos agentes régios que já estavam há algum tempo exercendo os seus cargos nas capitanias, nas vilas, né? Como isso foi lido ao longo dos anos depois das reformas. Na banda portuguesa da América, contudo, tais normas custaram a serem absorvidas, pelo que nós estamos percebendo na documentação, gerando motivos de dúvida por parte dos agentes régios a serviço da coroa. A experiência desses homens pelos sertões da América Portuguesa lhes garantia o conhecimento da complexidade da governação à distância e da realidade bastante peculiar do mundo colonial. Aqui estamos tratando, sim, de uma região inóspita, né, que é enfim, a América Portuguesa, a banda portuguesa da América, e das peculiaridades que cada região apresentava. Peculiaridades econômicas, peculiaridades culturais e peculiaridades de governação. Então, isso torna essa análise bastante fragmentada.
né? As leis do reino, elas foram quase sempre muito precárias, né? Para cada vez que se adensava o Império Português, mais essas leis do reino eram precárias. E como que esses oficiais lidavam com essa realidade administrativa? Como eu disse, né, foram 2 capitanias pesquisadas dentro do período de 1769 a 1808, Rio de Janeiro e Minas. Encontramos um total de 117 solicitações. Rio de Janeiro com 81 solicitações e Minas Gerais com 36. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês uma tabela. Essa, não sei se já apareceu. Espero que vocês estejam vendo, né? Enfim, é uma quantidade enorme de processos. Não apareceu ainda? Ah, sim, peraí, gente, desculpa. Acho que agora tá. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, agora foi. É uma quantidade enorme de processos, né? Não dá, a visualização não é muito boa, mas é para termos uma ideia de como essas reformas, né? A lei da boa razão, principalmente, porque aqui são pedidos, né? Petições de se julgar ações pela prova do direito comum, né? Passando por cima do direito pátrio instituído com a lei da boa razão. A maioria das ações estão relacionadas à cobrança de dívidas e libelos. Tá? É importante dizer também, deixa eu tirar aqui, é importante dizer também que nós também encontramos solicitações de prova do direito comum anterior à lei da boa razão, tá? É muito mais raro, mas eu já identifiquei alguns para Minas Gerais. Porque, na verdade, a lei da boa razão, ela foi uma espécie de cúmplice, né? De instituir a prioridade, né, a obrigatoriedade do direito pátrio, mas anteriormente, né, sem a lei, ainda se previa que ainda tinha que ser usado as ordenações, mas nem sempre era feito isso. Nesse universo, né, costumeiro em vias de reforma, até mesmo os agentes régios se viam divididos entre a implantação e normalização das reformas e a observância dos costumes no julgamento das causas. A longa estadia desses homens, né, nessas paragens, nessas regiões de conquista, proporcionava-lhes um conhecimento das dinâmicas internas que do reino não se podia mensurar. E aí eu trouxe para a gente poder analisar, né, dentro desse pequeno tempo que eu tenho aqui para falar sobre isso, uma justificativa de Dom Rodrigo José de Menezes, governador das Minas, no final do século XVIII, né? E ele pede ao Conselho Ultramarino licença para que algumas causas sejam julgadas pela prova do direito comum. E aí ele escreve uma longa explicação justificativa para convencer, né, o reino de autorizar essa prova, né, as provas. Importante destacar aqui uma carta enviada em 8 de maio de 1783 por Dom Rodrigo José de Menezes e Castro, governador da capitania das Minas Gerais, a Martinho de Melo e Castro, secretário de Estado da Marinha e do Ultramar do Reino, para tratar da necessidade de se julgar certas causas referentes a dívidas sob a prova do direito comum. No caso dessa documentação, são algumas dívidas que estão, enfim, né, que estão
causando alguns conflitos, e aí ele escreve pedindo a prova do direito comum para facilitar o final dessa contenda. Dom Rodrigo havia assumido o governo das Minas Gerais em fevereiro de 1780, uma das capitanias mais importantes no que diz respeito aos trânsitos mercantis e populacionais do Império Português. Eram tempos difíceis. Além de buscar meios de controle sobre a mineração e os devedores dos impostos reais, o governador se viu às voltas com as indefinições fronteiriças das minas do ouro, envolvendo-se num emaranhado de poderes locais que desafiava os oficiais régios e impunha dinâmicas políticas e sociais próprias. Por toda a América Portuguesa, bandos comandados por homens que adquiriram certa prerrogativa social e política nas localidades ao longo do processo de conquista incomodavam profundamente os poderes instituídos. Em sua jurisdição, esteve envolvido no desbravamento dessas terras de sertão e de suas redes. A intenção era extinguir as áreas tidas como proibidas e integrá-las política e socialmente ao domínio da coroa. Os sertanejos, até aquele momento marginalizados pela legislação, deveriam ser transformados em fiéis vassalos. Então, essa era a política do Império Português, da monarquia, né? Se a gente voltar um pouco antes, no final do século XVII para o século XVIII, a gente vai ver que o avanço para as minas, o avanço para os sertões, também se deu nessa perspectiva, né, de integrar os sertanejos, os chamados, né, entre todas as aspas possíveis, os chamados bandeirantes, a essa empreitada. Então, dentro dessa dinâmica, tinha a questão de transformar esses homens, né, através de mercês e de concessão de privilégios, em súditos reais. Lembrando que essa concessão não se dava por vias pacíficas, né? Esses homens se sentiam merecedores, né, e dignos da concessão desses privilégios. Agora eu vou passar aqui para a gente ter uma... Então, assim, o que eu quero mostrar agora é parte do discurso de Dom Rodrigo, da justificativa que ele cria para convencer o Conselho Ultramarino a permitir a prova do direito comum. Vamos ver se... Deixa eu já... Espera um pouquinho, gente. Bem, deve estar aparecendo já, né? Então, aqui eu destaquei três partes aqui, para a gente entender o argumento, né, do governador, um governador que estava acostumado, era governador de uma das, como eu já disse, das principais capitanias da América Portuguesa naquela época, e tinha percepção de como essa administração era complexa, de como essas relações em terras de conquista, em terras sertanejas eram complexas. Ele escreve assim: as grandes distâncias que há de uma a outra povoações, os contínuos tratos do comércio interior, que pede toda a rapidez nas suas operações, e a fé pública tão necessária em um país onde faltam boas hipotecas e segurança, tinham estabelecido nesta capitania uma espécie de direito costumário, SIC. O grifo é meu, oposto, na verdade, à disposição da lei, mas necessário atendendo às circunstâncias. Quer dizer, era reconhecido que o chamado direito costumário era oposto à disposição da lei, né? E essa lei, ele está falando da lei da boa razão, né? Mais tarde, lei da boa razão. Mas, numa região tão distante, né, da centralidade administrativa que era Lisboa, ele reconhecia que essas relações costumeiras eram necessárias, eram ainda necessárias. Outro trecho. Quase todos os contratos das mais avultuadas somas se celebravam por simples obrigações particulares, o que os ministros de justiça, vendo a geral desordem que de
contrário resultaria, foram obrigados a dar a força de penhoras públicas, julgando pela sua existência ou validade, das maiores dúvidas e vendo na relação confirmadas suas sentenças. Então, o que ele está dizendo aí é que essas causas chegavam à relação e eram confirmadas, né, ainda que julgadas pela prova do direito comum. Ele está falando aqui em 1780. Então, a gente já tem aí pouco mais de 10 anos da Lei da Boa Razão. O sossego em cada credor se achava com títulos que pensava os mais legítimos, para ver os seus cabedais da mão daquelas a quem os tinha confiado a todo tempo, que o grifo é meu, a recorrer aos meios judiciais, foi repentinamente alterado com esta novidade. Por isso que no início da minha fala eu usei esse termo, novidade, no modo de julgar, que tem feito desaparecer a boa-fé aparente entre os homens e tem consternado todos os credores ao ponto de não demandarem os seus mais temidos devedores com o receio de verem perdidos até a esperança os seus cabedais. Ou seja, tudo se... Já estou acabando. Tudo que se fazia, todas as transações que eram feitas nessa região, segundo o Dom Rodrigo, eram feitas através da palavra, né? das relações morais, das relações costumeiras. E, por conta disso, quase nenhum contrato, segundo ele lista, é uma justificativa bem grande, quase nenhum contrato desses que ele tá listando eram registrados, né? Tinha toda a documentação em dia. E, por conta disso, alguns credores estavam pedindo a prova do direito comum, principalmente por testemunhas, e isso era comum, né? Deveria ser comum, segundo o Dom Rodrigo. Bem, como eu disse, a investigação, né, dessa parte do projeto ainda está bem no início. Uma coisa que eu queria deixar registrado é que algumas dessas solicitações eram aceitas pela coroa, né? Não, a gente ainda não conseguiu ver todas essas, nós temos 117 para olhar, mas algumas delas tinham um aceno positivo da coroa no que diz respeito ao julgamento pelo direito comum. Então, assim, a conclusão inicial, né, bem inicial mesmo, é que esse processo foi muito lento, esse processo de transição entre essa pluralidade administrativa e jurídica e a modernidade jurídica que vai, enfim, né, se estruturar mais firmemente ao longo do século XIX. Então, para o mundo luso-brasileiro, isso foi muito lento, foi muito doloroso, digamos assim, né? E, enfim, é isso que eu ainda estou investigando. Obrigada, gente. Muito obrigada, Cláudia. Você foi super pontual, muito massa. A prova do direito comum é algo que tem aparecido, né? Tem sido um dos temas mais importantes na história do direito. Tem algumas orientandas pesquisando isso. O Tribunal da Relação acatava algumas provas do direito comum. Acho que é algo bastante interessante para a gente pensar, né, a cadência dessas transições todas, né, nesses momentos de transição. Bom, agora a gente vai ter, né, teremos a comunicação da professora, nossa colega Ana Cristina Nogueira da Silva, da Universidade Nova de Lisboa, que vai apresentar como deve ser celebrada a Revolução de 1820. Boa comunicação, Ana Cristina. Obrigada. Agora vou aqui centrar-me. Boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer o convite, à organização, a vocês todos e por terem tornado isto tecnicamente possível. É a minha primeira experiência aqui num webinar. A palavra já entrou no vocabulário comum, porque aqui há 8 meses eu não saberia muito bem o que é que isto significava. Bem, eu dei ao meu título, à minha conferência, este título, como deve ser celebrada, poderia ser comemorada a Revolução de 1820, e isto tem que ver com algumas perplexidades que são geradas por aquilo que eu vou lendo nos jornais sobre este evento, sobre o que é que ele significou, quer no momento em que ocorreu, quer posteriormente.
Bom, e eu começaria por recordar que, de facto, quando comemoramos normalmente coisas positivas. É normal que não façamos grandes investimentos em eventos que visam assinalar factos mais sombrios do nosso passado, portanto é compreensível esta ideia de comemorar coisas que nos agradam. Por outro lado, muitas vezes a escolha destes factos e acontecimentos que celebramos ou que comemoramos relaciona-se, penso eu, com o sentimento de que esses factos e acontecimentos, de alguma maneira, anteciparam aquilo que nós somos, os nossos valores, a nossa cultura política, neste caso. E eu acho que estas tendências estão muito presentes quando nos propomos celebrar ou comemorar a Revolução de 1820. É muito comum sentirmos, e eu sinto quando leio aquilo que se está a escrever, que estamos a celebrar as origens do nosso pensamento constitucional, do nosso Estado de Direito e também da cultura dos direitos que está associada ao atual Estado de Direito. E, de facto, há muitos conceitos nossos que parecem corresponder a conceitos que associamos à Revolução e à sua cultura constitucional. Os contemporâneos falam de representação política, falam de direitos individuais, da liberdade, da igualdade, da separação de poderes, da soberania nacional e por aí fora. No entanto, aquilo que é evidente para nós, historiadores, que visitamos as fontes produzidas na época, é que aquele era um constitucionalismo muito diferente do nosso. Mesmo quando as palavras pareciam conduzir-nos para um mundo muito, muito parecido com o nosso. Como eu acabei de referir, muitas palavras são-nos absolutamente familiares. Bom, o que é certo é que, do ponto de vista do funcionamento prático das instituições, muita coisa era diferente e a historiografia já o mostrou. Por exemplo, de há muito tempo que nós sabemos que, associado à cultura política do liberalismo, estavam práticas que hoje seriam impensáveis, como o caciquismo institucionalizado, que já foi estudado há muito tempo em Portugal, pelo Pedro Tavares de Almeida, a aprovação pelo Parlamento de pacotes de legislação feita em regime de ditadura técnica, que também era muito comum e que também foi já estudado, nomeadamente em alguns livros escritos na fase mais recente das suas publicações pelo professor António Espanha. Mas, além destas, há outras diferenças talvez mais significativas e que nos distanciam ainda mais do constitucionalismo de há 200 anos. E assim eu fui à nossa Constituição atual procurar exemplos concretos que nos permitem ter uma percepção mais forte dessa distância. E assim, por exemplo, a nossa Constituição atual declara no artigo 5 que, e agora estou a citar a Constituição, Portugal abrange o território historicamente definido no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira. E depois, no artigo 7, acrescenta: Portugal preconiza a abolição dos imperialismos, do colonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos. Na Constituição de 1822, não é? Que é a Constituição escrita que resulta da Revolução de 1820, sabemos, pelo contrário, que havia o Império. O que ali se procurava era recompor uma monarquia pluricontinental que tinha territórios na América, na África, na Ásia, além destes que são agora os territórios de Portugal, que é Portugal e as ilhas. E na altura os portugueses da Europa diziam, durante as discussões constituintes, que queriam construir uma nação na qual os portugueses da Europa e os portugueses do ultramar teriam os mesmos direitos, votariam juntos a mesma Constituição. Isto ocorreu durante as constituintes. Mas sabemos também que havia muita desigualdade por trás destas proclamações de igualdade. Sabemos, por exemplo, eu estou aqui a selecionar casos que têm que ver com investigações que eu fiz. Por exemplo, o Parlamento que se reuniu em Lisboa albergava muito menos deputados dos territórios ultramarinos do que deputados da parte europeia do reino, ainda que a dimensão populacional fosse semelhante. E a constatação deste facto coloca-nos logo perante uma pergunta que foi realmente aquela pergunta para a qual eu procurei uma resposta quando, há muitos anos atrás, desenvolvi a investigação que conduziu ao meu trabalho de doutoramento. E que era a seguinte: que nação portuguesa era esta? Quem eram os portugueses?
se os africanos ou os afrodescendentes que residiam no território português eram portugueses e os asiáticos, e na América os índios eram portugueses, não eram portugueses. Estas populações contavam para o cálculo do número de deputados. O que é que unia estes portugueses, se realmente eram todos portugueses, se era mais a história, a língua, a partilha de valores políticos, ou até a adesão à mesma revolução? Tudo isto foram questões que eu coloquei na altura e que procurei responder, mas elas convergem também agora numa outra constatação, é que nós tendemos a ver a nação portuguesa como uma categoria estável no tempo, uma categoria quase transhistórica, e estamos a estudar a nação nos seus vários momentos, mas a verdade é que as respostas a estas questões que eu coloquei antes variaram muito no tempo. E a nação portuguesa de 1820, desde logo, não era a nação portuguesa de 2020. Claro, nós hoje temos estudos sobre o que é a nação portuguesa de 2020, com base em inquéritos a populações, etc. Não temos nada disso para o início do século XIX, mas em todo o caso as fontes permitem-nos perceber, claro, isso de uma forma muito clara. Bem, mas além desta questão há outras igualmente importantes para se compreender o constitucionalismo vintista e para o distanciar do nosso constitucionalismo. Por exemplo, todos também sabemos que havia escravos, isso era declarado no artigo 21 da Constituição, só eram portugueses os escravos que se alforriassem. É verdade que a Constituição também declarava logo no título 1º, e isso é sempre muito sublinhado nos momentos comemorativos, declarava os direitos e os deveres individuais dos portugueses, mas reconhecia ao mesmo tempo que nasciam ou viviam no território português pessoas que, nunca tendo conhecido ou vivido noutro território ou tendo sido transportadas de forma violenta para os territórios portugueses, estavam escravizadas e não eram sujeitos daqueles direitos, nem sequer eram portuguesas, e isso cabia nesta cultura constitucional. Bom, e não se tratava de um pormenor, todos conhecemos bem os números da escravidão e do tráfico, não vou agora alongar-me nessa questão. Mas também havia mulheres que não tinham direitos políticos, mesmo que isso não fosse mencionado na Constituição, e que mais tarde viram também os seus direitos civis muito cerceados pela permanência de formas de soberania doméstica no Código Civil de 1867, que também podemos vê-lo como associado a esta cultura jurídica e constitucional e política de 1820. Aliás, a primeira vez que se fala depois da Revolução na elaboração de um Código Civil é logo nas Constituintes também. E havia analfabetos, que também não seriam, em princípio, convidados a eleger, nem elegíveis. Só aos estrangeiros é que se reconhecia o direito de praticar outras religiões que não a católica, que era a religião do Estado, e mesmo aos estrangeiros tinha que ser em privado, em edifícios que não tivessem aspecto de templo. E os pobres também acabariam por ser afastados dos direitos políticos e até de alguns direitos civis. Bom, tudo isto, naturalmente, também está muito distante dos princípios da nossa Constituição atual, de 1976, que reconhece a todos os mesmos direitos, garante as mesmas oportunidades, independentemente da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, orientação social, sexual, desculpem, e por aí fora. Portanto, de facto, olhando e comparando, uma comparação um pouco bizarra, reconheço, mas que nos obriga a pensar, comparando estes dois textos constitucionais, percebemos que há princípios na nossa Constituição que não faziam de todo parte do software, e estou aqui a utilizar uma expressão de um colega meu com quem dou aulas de Direito e Sociedade na Faculdade de Direito, o Armando Marques Guedes, não faziam parte do software do constitucionalismo de 800, nem do de 1820. Bom, e com isto eu quero chamar a atenção que, e nós estamos aqui a falar entre colegas, historiadores, portanto temos esta percepção de que as coisas são assim, de que é problemático estabelecer uma linha de continuidade entre o liberalismo e as revoluções liberais do século XIX e o constitucionalismo e o Estado de Direito atual. Sabemos que o século XIX, como diz o historiador Louis Philippe, num texto publicado num livro
que comemorava a Revolução Liberal de 1812, na Espanha, que o século XIX não pode ser visto como uma longa transição para o século XX, porque entre esta cultura constitucional do século XIX e a nossa do século XX, houve muita coisa, muitos acontecimentos, muitas doutrinas que os políticos, os deputados, os juristas, os que pensavam a política em 1820 não conheciam. Nós sabemos tudo o que veio depois, eles não sabiam, portanto não podiam pensar certamente como nós e nem sequer antecipar aquilo que seria o futuro, nomeadamente o futuro do constitucionalismo. Bom, e então, já me estou a aproximar do final, não é? Acho que comecei. Então, as perguntas que eu quereria colocar, ou que se colocam, são exatamente, relacionando com tudo o que eu acabei de dizer, é saber como é que se pode comemorar ou celebrar esta revolução, chamando a atenção para estes aspectos próprios da cultura constitucional de 800, que realmente não pode nem merece ser olhada como uma antecipação do que veio depois. Porque se for olhada dessa maneira, nós tenderemos sempre a concentrar-nos, enfim, naquilo que podemos chamar de contradições ou da natureza excludente daquele constitucionalismo, mas realmente isso é muito simplista e muito anacrónico e é preciso pensar nisto para comemorar a Revolução, sob pena de estarmos, no momento da comemoração, a transmitir a uma opinião pública mais alargada uma imagem bastante deformada daquilo que foi realmente, verdadeiramente, a Revolução e o pensamento constitucional e o pensamento sobre os direitos que lhe esteve associada. Obviamente que não é fácil, há sempre uma grande distância entre, e é sobre isso que eu gostaria de refletir a este propósito, entre aquilo que a historiografia está a fazer no momento e a maneira como descreve um determinado acontecimento e depois, ao mesmo tempo, aquilo que continua a passar para a opinião pública, que é uma imagem que incorpora pouco a investigação. E quando, enfim, nós historiadores, eu tive essa experiência recentemente, procuramos chamar a atenção para este aspecto, muitas vezes somos mal entendidos, porque como que as pessoas acham que estamos a denegrir aquilo que finalmente deveria ser celebrado como uma coisa positiva, porque realmente, e termino como comecei, nós normalmente celebramos e comemoramos aquilo que entendemos que é bom. Enfim, é uma perplexidade que eu decidi vir aqui partilhar convosco. Quem sabe outras pessoas tenham também pensado sobre isto e possam ter alguma resposta. Muito obrigada, Ana Cristina, muito boa muito corajosa, muito boa suas considerações, né? A gente retoma no final para o debate. Muito importante, acho, né? A gente pensar essas questões, né, em relação à história pública. É um tema inescapável, né? Quando a gente está pensando em efemérides, né? Afinal de contas, é disso que a gente está falando, né? Muito obrigada, viu? Bom, agora nós temos a última apresentação dessa mesa, né? Porém, não menos importante, a professora e colega Andréis Lemian, da Unifesp, vai apresentar Constitucionalismo e Justiça em Tempos de Revolução. Boa apresentação, Andréia. Obrigada, Patrícia. Bom, boa tarde aí a todas que estão ouvindo. Quero agradecer muito as palavras do Subtil, o convite, em nome do Subtil, da Cláudia e de todas as universidades que estão envolvidas. Também para mim é um prazer estar aqui junto com a Patrícia, junto com a Cristina, né? Companheiras que a gente sempre acaba encontrando aí por várias vias, né? O que eu vou tratar aqui está relacionado também com um tema que eu acho que tem a sua atualidade, mas como a Cristina acabou de falar, nós temos que tomar muito cuidado com isso, mas toca num ponto particular, né? E eu vou enunciar aqui para
para a gente poder seguir o que eu preparei como reflexão para esse webinário, como a Cristina disse, palavra nova que a gente incorporou no nosso vocabulário, né? Bom, para os que trabalham com o tema das revoluções e com o tema dos primeiros constitucionalismos, é já bastante sabido que esses movimentos eles vieram muito marcados, e o movimento do Porto e depois as cortes de Lisboa vieram muito marcados, seguiram uma pauta de crítica às formas existentes de justiça, aos tribunais, aos magistrados, né, a toda a ordem vigente, né? Uma pauta que, de alguma maneira, ela era uma pauta ilustrada, não é? Na medida em que as denúncias de abusos, irregularidades, corrupções associadas a juízes, demoras nos pleitos, ou seja, a questão da crítica dos processos, das formas processuais ordinárias, né, marcada por e fazia parte da crítica, por uma infinidade de recursos, o que não foi exclusivo de Portugal, como nós sabemos, né, o que talvez caracterize um momento particular na história, talvez um dos mais contundentes, aonde a ação contra os juízes, né, contra as formas de julgar, talvez nunca tenha mais sido tão contundente como nesse momento, onde eles deveriam ser, a partir de então, a partir da leitura, digamos, francesa, e mais especialmente jacobina, aplicadores da lei, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que é um momento importante, e isso é um pouco sabido, né? Não à toa, vários desses intentos constitucionais, dessas primeiras tentativas constitucionais desse momento, apostaram em soluções, em formas do que a gente poderia conceber de justiças populares, né, de formas populares, ou de empoderamento, se nós podemos dizer assim, da primeira instância, principalmente pela retomada, como isso vai ser tratado em vários momentos, e aí na Península Ibérica, mas em toda a América Latina, marcado pelos movimentos de independência, da questão dos juízes de fato, né, que seriam os júris, os jurados e os juízes de paz, né? É fato que muita dessa crítica também essa crítica terminou gerando algumas respostas, principalmente de alguns juristas, ou respostas que tendiam a uma moderação, onde, especialmente da questão das formas de se julgar, ou as formas processuais, que é o que me interessa particularmente aqui, e no meu trabalho atual de pesquisa, né? Se tivesse cautelas nas decisões, do perigo de que a gente pudesse apostar em formas muito orais, na importância de se retomar, nesse momento, a qualidade dos juízos, ou seja, havia toda uma tensão entre, por um lado, como fazer com que essas formas processuais pudessem ser mais céleres, ser mais rápidas, né? Como que elas pudessem ser mais públicas, né? E, ao mesmo tempo, que ela pudesse manter, digamos, a qualidade dos seus próprios juízes. Eu vou tratar de um aspecto aqui, nesses 15 minutos que eu tenho, que me parece sumamente importante, mas é pouco estudado no caso lusitano e menos ainda para o caso brasileiro, que é o que eu chamo aqui do problema das instâncias, né? Ou seja, quais eram as possibilidades, né, que vão ser pensadas nesse primeiro constitucionalismo, e a Revolução do Porto tem um papel importante nisso, propriamente, quais as possibilidades de se recorrer de uma decisão, né? A partir do momento, o que implica não só, obviamente, pensar o problema das instâncias, mas pensar também a qualidade dos recursos, o que eu não vou entrar aqui com muitos detalhes, mas queria chamar a atenção para como esse problema pode ser um problema significativo, e pode ser um problema significativo para a gente pensar formas de justiça popular. Essa é a minha intenção com essas linhas, né, essas
essa fala que eu preparei. Bom, nesse sentido, o constitucionalismo reforçava uma necessidade, por um lado, de se definir um número máximo de instâncias, né, para se evitar o que funcionava muitas vezes, o que era muito comum a esse mundo, que podemos chamar de tradicional, onde os caminhos para se recorrer de uma decisão eram não só abertos, mas não efetivamente marcados por uma clara hierarquia, né? E sempre cabia, quando já não cabiam mais recursos, a possibilidade de se recorrer ao rei via súplica ou via recurso, um recurso que foi se formando de forma, no caso mais específico na América, na Península Ibérica, que foi se consolidando sobre a forma de injustiça notória, né? Então, o primeiro constitucionalismo coloca como uma necessidade, e uma necessidade para se prever uma maior brevidade do processo, você limitar as instâncias, né? E, de alguma forma, controlar esses caminhos tortuosos que muitas vezes os processos ordinários tomavam, né? E a grande abertura que se colocava para essas questões. E, por outro lado, né, o dilema era, por um lado, a brevidade dos processos e, ao mesmo tempo, prezar pelo acerto das decisões, ou seja, pelo acerto da justiça. No fundo, o que eu estou discutindo aqui é como que o primeiro constitucionalismo encarou o problema da celeridade da justiça e da garantia, né, recursal, como uma garantia que estava prevista no mundo do antigo regime, sobre a forma dos recursos. Ora, o que eu apresento aqui, na verdade, isso já foi discutido, isso foi muito discutido, esse tema, e já foi estudado por alguns historiadores para o caso da Constituição de Cádiz, né, onde a discussão sobre as instâncias, quantas instâncias deveriam caber, foi bastante intensa a partir da instalação das Cortes de Cádiz, né? Duas eram as posições que a gente pode dizer. Em Cádiz acabou valendo o que era a regra estabelecida até então de 3 instâncias, que era, primeira instância, apelação e suplicação. Em Cádiz acabou valendo esse modelo, a partir de uma longa discussão, onde é interessante que alguns chegaram a defender que coubessem apenas 2 instâncias, né? Ou seja, que sob o discurso de que a proliferação das instâncias favorecia apenas aos poderosos, aqueles que podiam recorrer, né? Isso era um dos discursos presentes em Cádiz, e chegavam alguns que chegaram a defender 4 instâncias, numa perspectiva, digamos assim, menos liberal, se a gente quiser usar o termo, mais ligada a setores realistas, aonde falar em garantia dos direitos, que também seriam dados pelos reis, chegavam a falar, inclusive, em utilizar termos como os direitos sagrados de se recorrer, né? E alegavam que, por exemplo, 2 instâncias podiam não gerar confiança à justiça, ou seja, todo um debate que se deu durante dias e dias na Constituição de Cádiz. É interessante notar que esse ponto se relacionava diretamente à questão do problema que se colocava a partir de então com o fortalecimento que esse primeiro constitucionalismo fez em relação à primeira instância e em relação ao que eram conhecidos como juízes de fato, ou seja, uma valorização do que eu estava falando antes, da justiça popular, né? Por quê? Se a decisão seria de uma só pessoa ou uma decisão seria só de um colegiado, ela teria pesos diferentes. No mundo tradicional, era uma prática imaginar que quando uma decisão tivesse 2 decisões conformes, ou seja, 2 decisões semelhantes na primeira e na apelação, ela só poderia ser vencida, digamos, ou transformada a partir de um maior número de votos que teria que estar nessa instância superior. Eu estou dizendo isso porque eu separo um caso aqui português que se deu nas Cortes de Lisboa, que tocava exatamente nesse tema. Afinal,
se vamos pensar que há uma necessidade de criar, de empoderar uma instância como a primeira, como você tratar a primeira instância, se a primeira instância é uma pessoa ou se ela é um colegiado de votos, e que, portanto, colegiados de votos para uma decisão, né? Daí a valorização que se teve durante todo esse momento, a discussão e a instituição dos jurados, né? Essa instituição, enfim, de tradição inglesa, e que teve muito presente em todos os constitucionalismos latino-americanos. E é disso que eu queria um pouco tratar e como isso se relaciona com as instâncias. Nesse sentido, antes de tratar de um caso particular aqui, de uma decisão particular tomada nas Cortes de Lisboa, é interessante a gente notar que o projeto de Constituição apresentado nas Cortes já previa 2 instâncias apenas, não é? E é como ficaria previsto depois na Constituição portuguesa e também na Constituição brasileira, por outros motivos, mas, enfim, que estavam ligados, num certo sentido, a uma maior radicalização desse projeto, na medida em que você diminuía, né, possibilidades de recursos, né? Não vou entrar aqui na discussão, porque tanto nas Cortes de Lisboa quanto no Brasil foi previsto um Supremo Tribunal, mas o Supremo Tribunal ele seria uma instância consultiva. Não vou entrar muito aqui, mas esse seria um dos pontos. Nesse sentido, eu seleciono aqui uma discussão que me parece sumamente interessante. Em 3 de setembro, a comissão encarregada de fazer uma reforma dos tribunais da relação envia uma consulta aos deputados das cortes sobre 2 questões, né? A primeira questão era a seguinte. A primeira, estou colocando aqui só para compartilhar com vocês uma questão. A primeira questão era o seguinte: se o juiz de primeira instância ele poderia julgar qualquer crime, mesmo de pena capital, ou seja, de pena alta, enquanto não estivesse instaurado o júri. Ora, a dúvida era se uma só pessoa poderia julgar e ser considerada uma instância para delitos de maior monta. Essa era uma das dúvidas encaminhadas. E a segunda dúvida encaminhada era o seguinte: que nos casos em que o Tribunal da Relação, que segundo a Constituição que estava sendo feita em Portugal nesse momento, deveria ser reconhecido como Tribunal de Apelação, nos casos que o Tribunal da Relação julgasse em primeira instância, se o caso poderia ir para outra relação, ou seja, você teria o direito de você ter um outro recurso, para depois ainda ser possível recorrer a uma suposta súplica, né, ou enfim, um pedido de injustiça notória, que é como depois isso vai ser conhecido. Então, ao encaminhar essas 2 questões, gerou-se um debate entre os deputados no começo de setembro de 22, sumamente interessante, aonde alguns, os que defendiam propriamente, os que vão criticar a ideia de que um juiz só, que seria o juiz de primeira instância, né, um juiz ordinário, poderia ser considerado, se ele deveria só juntar os dados para o processo ou propriamente julgar, ou seja, ser considerado propriamente uma instância, né? Os que criticavam esse papel e, portanto, criticavam o empoderamento dessa primeira instância nessa lógica, diziam coisas parecidas com a frase que eu projeto para vocês, onde se dizia assim: até agora, os réus de crimes capitais eram julgados nas relações, para onde se remetiam com as culpas respectivas. Aí não podiam ser sentenciados por menos de 6 juízes. Estão falando de penas capitais, né? Isso é muito mais liberal, muito mais conforme à humanidade, à razão e à justiça, do que serem sentenciados por um só julgador. É necessário que as nossas instituições jamais cedam em justiça, em humanidade e em liberalidade às antigas, as quais, a reformarem-se, o devem ser para melhor. Ninguém pode ser condenado à morte por uma só pessoa, né?
Por outro lado, os que defendiam que o juiz, mesmo que fosse uma só pessoa, pudesse julgar, mesmo casos mais complexos, individualmente, combinavam discursos como esse que eu apresento para vocês agora, onde se dizia o seguinte: eu não estou dizendo aqui os deputados, porque eu tenho muito pouco tempo, mas nesse caso era uma fala do deputado Moura. Logo então, por que a fatalidade? O juiz que faz todo esse negócio, que pergunta às testemunhas, que observa o fato e todas as circunstâncias ou precedentes ou concomitantes, que faz perguntas, que está mais no caso de conhecer a gravidade maior ou menor do crime. Por que razão, digo, há de ser este juiz inibido de dar a sua opinião sobre este negócio? Por que razão, insto mais, há de ser permitido a esse juiz pronunciar? E por que razão lhe não há de ser permitido dizer que o crime está provado, apesar da defesa, e que o pronunciado merece tal ou qual pena? A não ser por uma espécie de aristocracia jurídica, não posso supor por que isto seja. Ora, essa segunda fala claramente evoca os argumentos de que se deveria seguir a Constituição e a relação deveria julgar apenas em apelação, e o juiz ordinário, na primeira instância, caberia, enquanto não se instaurasse o júri, não é, decisões e mesmo recursos de maior monta. Isso é interessante, porque deixa eu sair aqui da minha apresentação. Um minuto. Isso. Só vou sair aqui da minha apresentação para dizer o seguinte, e concluindo, não é? Este foi o argumento último, vencedor, de que caberia, sim, enquanto não se julgasse em júri, que uma pessoa só pudesse decidir em primeira instância. Isso poderia ter validade. Concluindo, o problema das instâncias vinham à tona na medida em que buscavam soluções para maior celeridade, com a manutenção de garantias de direito, e que tocavam diretamente no fortalecimento do papel dessa instituição que depois foi instituída na primeira Constituição sob o nome de jurado. É por isso que, enfim, a gente pode chamar, de alguma maneira, esse primeiro constitucionalismo de caráter popular, e popular aqui, do ponto de vista da justiça, não significa só o fato de ser eletivo, mas também que as formas de garantia de controle dos direitos que contavam com elementos de participação dos povos, contariam com elementos de participação dos povos na decisão propriamente dos pleitos. O que vale notar, infelizmente, de alguma maneira, que se perderia em seguida, após o fim das cortes e o fim do primeiro movimento revolucionário, o que valeu para Portugal, mas também para o Brasil, embora no Brasil o jurado tenha tido um papel importante e cabem ainda trabalhos para estudar um pouco mais isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Andréia. Essa investigação, essa apresentação tão instigante, né? Um tema tão atual e um tema super importante para a gente, né? Eu vou aqui passar, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Eu mesmo tenho pergunta para vocês, óbvio, né? Colegas que estão, né, pesquisando temas afins, mas primeiro eu quero ler a pergunta do Joaquim Fagundes para a Cláudia, tá? Então, a principal fonte de análise para o seu objeto de pesquisa se constitui nos processos do Conselho Ultramarino para perceber a praticidade da lei da boa-razão na América Portuguesa, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, campus de Goitacazes. Gostaria de saber se a professora pretende ou já está utilizando os processos locais
ou mesmo aqueles que foram para a relação como forma de perceber ou comparar a efetiva implantação da Lei de 1769. Ele está perguntando isso porque na Capitania de São Paulo, né, ele diz, parece-me, é preciso estudar com maior complexidade, que já haveria algo usual nesse sentido, inclusive local, e também na subida de processos para relação em algumas cidades do interior, ele continua, né, afirmando, estou aqui citando, vemos muitos traslados ainda conservados e que foram para a relação, como também para as ouvidorias. E quanto às mercês, vemos também que muitos pedidos de mercês começaram a aparecer após 1800. E ele diz que depois, né, nesse período, Dom João concede muita mercê. Né? Bom, muito bom, né? As perguntas. Eu não sei agora, eu posso fazer, a gente faz uma rodada, e aí depois a gente volta para as perguntas das pessoas. Pode ser? O que vocês acham? Combinado? Pode? Aí vou fazer para a Cláudia também, né? Cláudia, Dom Rodrigo José de Menezes é um administrador, a gente, né, meio estava trocando figurinha, muito interessante. Eu lembro, eu fiz um curso com a Laura de Mello e Souza sobre o Cláudio Manuel da Costa, e Dom Rodrigo José de Menezes, ela tem, né, um capítulo, inclusive, no Sol e a Sombra, né, super interessante. A gente estava contando, a gente começou a fazer, né, rastrear essa figura, esse personagem. Então, ele sai de Minas, depois ele vai para Bahia, depois ele volta para Lisboa. Em todas as localidades, ele se envolve com denúncias ele está envolvido em denúncias pesadas de comércio ilegal, né, contrabando, e ele está envolvido de alguma maneira, ele sai das localidades, estoura uma inconfidência, uma conjuração, e depois lá em Lisboa ele aparece envolvido numa conspiração em 1806, mas assim, coisa rara, ele está sempre envolvido em coisas muito pesadas, né? Aí a Laura falava assim, olha, a gente quer entender as conjurações, a gente vai no rastro do Rodrigo José de Menezes, né? Mas a minha pergunta para você, assim, eu fiquei muito curiosa com esse discurso, nessa defesa dele, da prova do direito comum. E aí, uma pergunta muito geral, zona, né, para você poder falar mais sobre isso, que eu acho que é um tema muito interessante. Duas orientandas estão, né, participando. Milena encontrou pedidos em várias, né, localidades, e isso, né? Minha pergunta é o seguinte, nessa transição do pluralismo jurídico para a modernidade jurídica, né, quando você tem um governador como Dom Rodrigo José de Menezes, fazendo a defesa ainda, né, da permanência da prova do direito comum, se você não tem, né, ao tempo em que você tem, então, uma democratização, mas isso meio que o André está falando, né? Você tem uma horizontalizada, não sei se o termo não é o melhor, mas, enfim, não me ocorre outro agora, o acesso ampliado da justiça, né? A justiça passa a ser muito mais mobilizada, a própria coroa vai criando novas hierarquias, né? Novos empecilhos, né? Vai criando... Estou me referindo ao caso, me ocorreu aqui agora, de uma mulher escravizada, que ela é presa por uma bobagem, foi encontrado com ela uma pequena quantia de ouro em pó, ela vai presa, em 6 meses ela adoece profundamente no segredo da relação da Bahia, e ela percebe que ou ela sai da prisão ou ela vai morrer, e aí ela solicita licença para ir se tratar. E ela vai mobilizando. E aí você tem toda uma... Bom, os processos são maravilhosos, mas você tem toda... Enfim, ela recebe 2 vezes, 2 concessões. A primeira, licença para se tratar, ao preço de 200 mil reais. Era um negócio assim, era o preço de um homem escravizado, caríssimo. Ela paga. Aí todo mundo ficou surpreso. Nossa, ela pagou, né? Você tem a documentação mostrando isso. Quer dizer, estou querendo dizer o seguinte... você horizontaliza o acesso, né? E isso tem um efeito, né? Obviamente, que, né, de coesão política e ideológica, ao tempo em que você também vai construindo novas hierarquias de impeditivo desse acesso, entendeu? É isso. Você acha que a prova do direito comum, ela faz parte desse processo? Isso é uma coisa, né? Não sei se ficou claro ou não, mas, enfim,
você vai aumentando, né, o acesso a uma justiça mais elitizada, né, a quem podia pagar 200 mil réis a uma licença, e depois ela solicita o perdão também, né, e concede, ela consegue. Depois ela prova a sua inocência. É um caso extremamente interessante, e ela é uma mulher escravizada, chamada Vitória, né? Muito interessante esse processo. Bom, Ana Cristina, a sua comunicação muito corajosa, né? A gente pensar as efemérides, o que a gente deve comemorar, né, nos 200 anos da Revolução Liberal, as implicações, né, em Portugal e aqui no Brasil, e acho assim, que tem uma preocupação, quando eu digo uma preocupação sua com história pública, que eu acho que é isso, né? A gente não esvaziar, um cuidado para a gente não esvaziar as rupturas, né? E as mudanças do processo, né? Há mudanças, né? Continua tudo a mesma. Não continuou tudo a mesma coisa, né? Houve muita luta, muito embate, muito projeto, né? Uma crise, né? Um momento de crise como a gente vive em vários outros, né? No 7 de setembro, muita gente falou isso, a Andréa falou isso, eu falei isso, outros tantos colegas falaram isso. Momentos como esse que a gente tem vivido são momentos nos quais a gente vai elaborando projetos, e aí você tem os embates e as tensões. Então, marcar essas posições, né? Deixar explicitar, divulgar esse exercício político, né? Amplificado, ele, né? Todo mundo, né? Tentando, buscando alternativas, eu acho que é importante, inclusive, para... Né? Não há saída fora da esfera política, né? Em Marte a gente desconhece, mas na Terra não há saída fora da esfera política, né? Política democrática, né? É bom que se diga. Minha questão com você é o seguinte: por outro lado, né, a gente está vivendo hoje, é isso que eu, né, falei, estou um pouco nervosa no começo. Por outro lado, você tem grupos, né, movimento negro organizado, com razão, né, grupo de mulheres, né, sobretudo porque essas opressões elas têm voltado de maneira muito mais violentas e agressivas, né? E eles têm questionado essas leituras do passado. Por exemplo, né? No caso, em Portugal, eu tenho acompanhado, né? Tem uma colega chamada Patrícia, ela escreveu um artigo muito interessante sobre a estátua do Padre Antônio Vieira, né? Ela faz doutorado nos Estados Unidos, uma querida. E eu acho que é isso, assim, há um silenciamento em alguns lugares, em algumas histórias, né? Que a afirmação do tipo, a gente sabe que teve escravidão, a gente sabe, né, que ainda, mesmo depois, né, da Revolução Liberal, a escravidão permaneceu. A sensação que a gente tem é que não se trata de apagar as rupturas e, de fato, né, aquilo que é de conquista cidadã, né, de luta, dos movimentos sociais. Mas também não dá para a gente, né, não elaborar. Não dá para, né, essa narrativa, né, esse conhecimento que atinge a esfera pública, né, não tratar de assuntos cujas implicações a gente vive até hoje, né? Recentemente, mesmo em Portugal, apareceu uma pichação do tipo: brasileiros vão embora, né? Vocês voltem para a África, seus negros, né? A própria deputada Joanice tem sofrido horrores, né? Então, assim, minha pergunta é o seguinte: como lidar com isso nesses momentos de efeméride? Como lidar com esses dramas, com esses crimes de lesa humanidade? Que são crimes de lesa humanidade. A gente está falando, a gente está discutindo, a gente beira quase o negacionismo quando a gente não trata deles. O silenciamento é um tipo de negacionismo também. Se, por um lado, a gente deve mostrar a luta, né, de vários pessoas, homens, mulheres, daqui, de Portugal, de Lisboa, do Porto, envolvidos num mundo melhor, num mundo diferente, buscando alternativas. Por outro, há permanências que elas continuam configurando, né, crimes muito fortes e dramas ainda muito presentes. Eu queria saber, com muito carinho, com muita fraternidade, né? Como a gente lida com isso, né? Aqui e aí, como a gente pode lidar com essas questões, né? E bom, Andréia, assim, adoro, né? Bom, adoro todas, né? Eu acho que é uma mesa muito
privilégio, né, começar uma jornada, né, sobre os 200 anos, né, da Revolução Liberal com essa mesa, né, com essas comunicações muito importantes, né. Andréa, uma pergunta muito de leiga, né? Essas mudanças, essas tensões, né? Isso que você está chamando de justiça popular, né? Essa discussão entre, né? No fundo a gente está pensando, eles, né? Estavam discutindo a arbitrariedade, né? Vamos diminuir as arbitrariedades, né? Vamos respeitar os códigos, né? Que é meio o objetivo da lei da boa razão, né? Ela não se estabelece né, na sequência, mas é um processo que vai indo e vai uma construção. E minha pergunta vai justamente né, nesse processo. E aí eu vou falar da conjuração baiana, né? Que razões que eu conheço um pouco mais. Que é o seguinte, uma das demandas deles era que houvesse, então, critérios de isonomia, de ascensão impostos na carreira militar, né? Eles foram, né, homens livres, pardos, né, eles se denominavam mulatos, foram enforcados e esquartejados violentamente, né, porque fizeram política, elaboraram, inclusive, um projeto, né, quase um programa de governo de viés republicano. E, enfim, a gente já sabe qual foi o fim dessa história, trágico. Porém, recentemente eu descobri encontrei uma documentação, na verdade encontraram, eu recebi essa documentação, me deram essa documentação, que é um regimento, chama Regimento para combater os homens de 1798. É um regimento formado, né? Então você tem todo a formação dele, né? Como é que ele seria formado, como é que ele funcionaria e tal. Tudo que foi pedido na Conjuração Baiana, nos boletins manuscritos, está na formação desse regimento. Então, por exemplo, juro, um negócio inacreditável. R$200 por dia de soldo e a instituição, isso que eu quero chegar, eles chamam de prova pública, pública natureza. A mobilidade no corpo né, dessa carreira militar, ela só ocorreria por meio da instituição de uma banca com os 3 maiores, olha isso, olha que coisa interessante. E aí passariam por uma prova, eles seriam treinados, os candidatos seriam treinados, depois de um mês de treino, eles passariam por uma prova, o que sair, né, o melhor seria promovido. A gente está falando de algo extremamente interessante. E isso foi instituído um mês antes, foi dia 9 de outubro de 1799, a data dessa documentação. A minha pergunta é o seguinte, né? Quando você tem essa discussão de um plenário, né, e aí no sentido de diminuir a arbitrariedade, e essa instituição de uma justiça popular, isso tem a ver com essas lutas populares, né? Você tem a Conjuração Baiana como, né, uma tentativa, enfim, de mudança, inegavelmente, né? Se era revolução, não era revolução, essa é uma discussão que eu acho que não é o caso aqui, mas, por outro lado, você tem, né, o acesso à justiça e, assim, essa população toda se mobilizando por direitos e pedindo e argumentando, né? É isso, se isso tem a ver, se é um processo, se você entende que isso vai sendo um crescendo, né? Como o Ishmael usava o termo, de tomada de consciência. É isso. Desculpa as perguntas longas, né? Mas acho que é para a gente discutir, debater, as pessoas que estão, né, nos assistindo, todo mundo, enfim, pesquisa isso e se interessa, né? Obrigada. Gente, meu Deus. Pronto? Oi, tá ouvindo? Então, deixa eu recapitular aqui. Na verdade, respondendo ao Joaquim, o objetivo primeiro foi olhar as petições, né, os pedidos ao Conselho Ultramarino. Nós ainda não tivemos acesso aos processos, né, a gente viu rapidamente no projeto Resgate do Rio de Janeiro e de Minas Gerais,
a gente contabilizou 117, né? E a intenção é olhá-los. Não sei se vai dar tempo de olhar todos. O que me chamou a atenção, logo que eu comecei a ler sobre isso, é justamente, assim, de primeiro momento, foi a justificativa do governador, né? E eu acho que isso tem muita relação, e aí já vou pegar a pergunta da Patrícia, com a conjuntura, né, das Minas no final do século XVIII, início do século XIX. É uma região tratada, né, boa parte, né, além das demarcações reinóis, como sertões proibidos, né, mas isso não significa que não eram habitados, né, eram regiões que os oficiais régios, enfim, não conheciam, e por isso que a coroa demarcava como sertões proibidos, mas que eram regiões que tinham um fluxo intenso, né, mercantil, social, né, relações sociais, e isso tem diversos trabalhos aí que mostram isso. E aí, por conta disso, existe uma preocupação, né, dos governadores, dos ouvidores, em se manter, em se alargar o poder da coroa, né, o poder das leis do reino, que eram extremamente insuficientes nessa conjuntura, principalmente de passagem do século XVIII para o XIX. Então, eu acho que, observando essa dinâmica, a preocupação do Dom Rodrigo é justamente com relação ao aumento, né, das dívidas e a perpetuação dessas relações de cobrança ou não, que vão aumentar ainda mais a chamada crise que a região das Minas estava passando do século XVIII para o século XIX. Né, a historiografia toda mostra, né, vou citar a obra de Laura de Melo Souza, que diz que todo mundo devia, né, era uma região muito assolada pela exaustão da mineração, pela questão de relações mercantis mesmo, e todo mundo devia. E, por conta disso, o governador mostra essa preocupação. A meu ver, essa é a maior preocupação de Dom Rodrigo, de facilitar, alargar, como a Patrícia disse, né, eu concordo com isso, né, tornar mais fácil, digamos assim, né, usando a palavra mais corriqueira, a tramitação desses processos, né, dessas ações, como o Dom Rodrigo chama. A intenção é olhar esses processos de primeira instância, né? São muitos, a gente não sabe se a gente vai conseguir, mas o que me chama a atenção é a quantidade de pedido, né, de petição para a prova do direito comum. E mais ainda, alguns dessas petições têm um retorno positivo. Porque. E aí a gente se pergunta, né? A lei da boa razão é de 1769. E aí a gente chega, o processo dentro do período que nós pesquisamos é de 1807 ou 1808, não lembro, a última petição. E ainda assim há retorno positivo do reino, né? E aí a gente para pensar também o quanto isso foi complexo e alargado, né? E difícil, né? E doloroso, digamos assim, também, para a própria monarquia, né, de entender esse processo de transição de uma política, né, de uma justiça pluralista, né, extremamente corporativa, para o esforço imenso do Estado de tornar esse direito pátrio, né, de centralizar a administração e profissionalizar a administração da justiça num império tão descontínuo, né, como disse o Charles Boxer, no Império Ultramarino. Eu acho que mais ou menos isso. Não sei se eu consegui responder, Patrícia ou Joaquim. Super. Obrigada, Cláudia. Como eu faço para... Agora, a Ana, né? Será que ela está ouvindo? Cadê eles? Ana, obrigada, Cláudia. Super respondi. Agora estava sem som. Agora, Ana, por gentileza. Ok. Agora já estou a aparecer. Vamos centrar. Bom, eu não sei
não sei se compreendi totalmente a pergunta e também não sei se me fiz entender totalmente. Eu não vejo a minha intervenção como uma intervenção corajosa. Finalmente, a pergunta que eu faço tem que ver com uma pergunta mais geral, que é de saber para que é que serve o historiador e como é que ele se pode posicionar no momento em que se comemora, não é? A comemoração realmente suscita sempre uma grande diversidade de olhares sobre o passado. Bem, mas o olhar do historiador realmente tem características muito, muito específicas que nós conhecemos. O que nós pretendemos é reconstituir da forma mais rigorosa, observando uma série de regras que supostamente são as regras, enfim, do nosso método, científico ou não, depois isso é outra discussão. Evitar anacronismos, evitar retroprojeções, cair nessas armadilhas, tentar reconstituir o sentido que os atores e os agentes daquela época deram às suas ações, o que é que eles queriam ou não queriam, o que é que eles originaram ou não, sempre tendo presente que eles não sabiam o que é que ia ser o futuro, e havia há muitas ideias nossas que eles não podiam ter, nem sequer nós poderíamos esperar que eles tivessem. Pronto, isto é o que, creio eu, nós tentamos fazer. Mas depois, quando chega um momento da comemoração, o que é que nós fazemos com este saber que produzimos? Porque aí realmente geram-se muitas tensões quando se procura transmitir este conhecimento, porque há, por exemplo, em relação a esta questão de sublinhar os elementos, eu não consigo dizer isto de outra maneira, elementos esclavagistas nos textos constitucionais do século XIX, porque eles estavam lá. Nós sabemos que há coisas que não podem deixar de nos interpelar, não é? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, por muito que ela continue a aparecer nos manuais escolares e nas comemorações como um momento grande na história dos direitos humanos, quem a fez desaplicou-a dos territórios ultramarinos, porque havia lá escravos. Passado pouco tempo estava uma mulher a escrever a Declaração Universal dos Direitos das Mulheres, portanto, mostrando que aquela palavra homem ali tinha um significado muito restrito. E bem, nós não podemos deixar de chamar a atenção para estes factos, mas depois somos apanhados, por um lado, por um grupo de pessoas na qual também se incluem às vezes historiadores que acham que não é relevante falar disso, talvez porque acham que isso é um pormenor, qualquer coisa que permanecia, mas que estava destinada por causa daquele momento e daquela revolução a desaparecer no futuro, porque aquela revolução só anunciava coisas boas, e que, portanto, chamar a atenção para este lado das coisas é uma espécie de autoflagelação, digamos. Esta é uma palavra que aparece muito nesta discussão pública que realmente existe em Portugal, nomeadamente quando se trata de questões relacionadas com a participação dos portugueses no tráfico e na escravatura e tudo isso. Bem, depois do outro lado temos os movimentos sociais que às vezes também têm uma atitude de julgar, também não têm uma atitude de historiadores, não é? Porque olham e veem, não, parece que aquilo que valorizam é exatamente o que os outros desvalorizam, e o historiador... E aí entram numa dinâmica de acusação, de submeter a uma espécie de tribunal aquelas pessoas que no passado, bem, agiram de determinada forma, que tinha que ver com as circunstâncias. Alguns, enfim, nós sabemos que eu aqui chamei muita atenção para este lado do constitucionalismo, mas nós sabemos que já aparecia no século XIX autores que pelo menos diziam que tudo isto realmente tenderia a desaparecer, estas desigualdades, etc. Portanto, já não era bem como no antigo regime. No antigo regime, as desigualdades era qualquer coisa que estava para ficar. Fazia parte da ordem das coisas. Ninguém antevia um futuro onde as pessoas mudassem de lugar ou a ordem social fosse subvertida e se tornasse tudo igual. E esse discurso já aparecia no liberalismo. Portanto, há muitas nuances, muitas cambiantes, e tudo isto tem que ser pensado. Provavelmente também os argumentos que sustentavam isto
para nós são exclusões, e eles também, obviamente, que percebiam que estavam a excluir pessoas, se calhar os argumentos que eles davam para essa exclusão já eram diferentes daqueles argumentos que se davam em épocas anteriores, e, bem, para o historiador tem interesse estudar isto, compreender, mas realmente é depois apanhado nestes movimentos também que tendem a olhar sempre com um olhar de julgamento, de encontrar contradições, dizer que, enfim, que eles queriam omitir. Bem, eles não omitiam, porque, na verdade, por exemplo, na Constituição de 1820 está lá, preto no branco. Nós é que às vezes omitimos, porque muita gente que já estudou várias vezes, se calhar na escola secundária e depois na faculdade, a Constituição de 1820, nunca reparou que estavam lá esses artigos. É como se eles não estivessem lá. Então, enfim, o meu problema tem que ver com isto e com as perplexidades que me gera o facto de, quando estou a tentar transmitir ou reconstituir o passado, enfim, da forma, dentro da medida do possível, de uma forma que respeite a lógica desse passado, aquilo que na época fazia sentido, as tensões que se estavam a gerar, sou sempre confrontada com com atitudes, enfim, de um lado e do outro, com as quais sou obrigada a discutir, naturalmente, mas sinto sempre que o olhar do historiador nunca é muito compreendido, digamos assim, nem pelo lado mais conservador destas discussões, nem pelo lado mais reivindicativo dos movimentos sociais. Bom, e estas são as questões que eu venho colocar aqui. Tem que ver com experiências que, enquanto historiadora, vivi ao transmitir estas informações, nomeadamente sobre o constitucionalismo oitocentista. Muito bom. Obrigada, Ana Cristina, pelas considerações, né? Eu usei a palavra coragem porque aqui no Brasil a história tem sido combatida, né, pelo atual governo e, no meu caso de Portugal, obviamente, né? Mas é sempre muito corajoso a gente ter uma apresentação, né, uma elaboração que chame atenção, né, para o acúmulo político, para aquilo que, de fato, foi, né, uma conquista política dos tempos, né, ainda que tenhamos questões muito complicadas a serem, né, tratadas, e obviamente que isso não é um caso, né, entre pessoas ou entre departamentos, isso ainda bem, porque assim os historiadores que estão vindo das outras gerações já têm também bastante coisa, bastante assunto para se ocuparem também, né? Muito obrigada, viu? Andréia, você, por favor. Estão me ouvindo, né? Patrícia, você, dando um exemplo particular, eu acho que você toca num dos pontos centrais aqui, que eu não expus, mas que estão colocados no meu argumento, sem dúvida, né? O que eu estou dizendo é que essas formas de participação popular, e claro, a gente tem que tomar cuidado com esse popular, porque esse popular, por mais que ele pudesse ser politizado, tensionado, né, e como foi na América, para uma maior abertura, né, muitas vezes o popular estava falando daqueles que eram pequenas elites locais, e tudo mais. Mas no momento, digamos, no momento revolucionário, ou mesmo no nosso caso, no momento constituinte, eles estiveram muito presentes e foram tensionados, sim, né, por uma maior abertura, por uma maior participação. Por isso é que eu chamo isso, por isso que a instituição do júri representa, nesse momento, talvez o que seria a forma mais completa de uma ideia de constitucionalismo, onde você teria a participação do próprio povo, né, digamos assim, entre aspas, nas decisões. E agora, você, com o seu exemplo, me faz pensar uma coisa super interessante, que é
no fundo, hoje na historiografia, existe ainda um certo debate entre se esse popular, se essa politização, ela foi algo que acontece nesse momento, que acontece em 1820 em Portugal e depois no Brasil, e que é uma proposta constituinte, não à toa o debate rápido que eu expus aqui, se ganha a posição, se vota que o juiz de primeira instância pudesse decidir sozinho questões de penas maiores, né? Então, o debate que hoje existe entre aqueles que vão dizer que isso é uma novidade no momento e aqueles que vão dizer que, na verdade, essas formas populares elas já estavam presentes, como é o exemplo que você dá. Você mesmo diz na sua fala, quando você colocou para mim, você usou a expressão se isso tem a ver com lutas anteriores. No fundo, uma das leituras da historiografia é que, ao aparecer essas formas de constitucionalismo de maior presença de elementos populares, estaria ligado a formas existentes, e que talvez pudessem até ter sido maior radicalizadas no século XVIII, enquanto alguns vão dizer que não, você tem uma maior novidade nesses momentos, ou seja, tem todo um debate aí, mas tocam exatamente nos pontos que você falou, e no caso que eu apresentei aqui, me parece que acaba tocando no momento em que a necessidade se coloca de rever o processo, quais são as formas que você vai adotar para que você pudesse ter digamos, para você pudesse fazer justiça, né? Então é isso. Acho que em linhas gerais, não sei se eu acho que o final da sua fala tem muito a ver com essas questões. Muito bom, muito bom. Acho que é isso, sim. Acho que esse debate é um debate rico e importante também, né? A gente pensar essas organizações mais. Vocês estão me ouvindo? Pronto. A gente pensar essas organizações de formas diversas, né? Aquilo que você chama de cultura de litígio, né? Como é que isso vai tensionar na busca de alternativas processuais, né? E há uma questão ali também colocada como arbitrariedade. Era claro para eles que era muito arbitrário, né? Você tinha vários casos de arbitrariedade no sentido de e aí, né? O debate da Adriana, né, entre outras pessoas, mas como é que você não como é que chama? Você não efetiva as demandas de uma corporação ou de um coletivo, né? Me parece que isso está colocado nesse momento, né? Muito bom, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Agora a gente tem mais uma pergunta de um colega, né? Do colega, o professor Rodrigo Domingues, que é a pergunta para Ana Cristina. Tá? Ele está pedindo, Ana Cristina, que você, por gentileza, né, você comentasse mais um pouco sobre as frustrações em torno dos projetos institucionais falhados, isto é, esperava-se que a revolução liderasse ou alavancasse um avanço econômico e de bem-estar muito desejado pelas populações, mas que não se materializou, né? Seria isso fruto das divisões internas das correntes revolucionárias ou apenas fruto da construção de instituições frágeis e ineficazes, né? Ainda em razão da instabilidade política? Ele agradece, né, e parabeniza as apresentações e, né, toda a equipe de construção do evento. Rodrigo, um abraço para você, muito boa a sua pergunta também. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Bom, obrigada pela pergunta, mas eu não sei, enfim, teria que pensar muito para dar a resposta desde logo. Eu tinha que pensar quais eram os projetos institucionais falhados, porque a questão aqui é também saber exatamente quais eram os projetos, ou pelo menos os projetos dominantes, quais eram as ideias e os movimentos que estavam em causa, o que é que se queria e que não foi conseguido, ou o que é que não se queria, e nós achamos que por transferência das nossas expectativas, achamos que eram projetos
que se calhar não eram assim tão alimentados na altura. Bem, depois, claro, as esperanças das populações, como é que elas foram geradas, provavelmente uma das, enfim, das teses que eu tenho lido de alguns historiadores mais progressistas é que precisamente, e alguns muito radicais, que dizem que esses projetos de universalização de direitos, de melhoria das condições de vida das populações, foram projetos reivindicados pelas populações e que se construíram contra a cultura, parte pelo menos da cultura constitucional oitocentista, não é? É o caso do pensamento de um historiador espanhol muito conhecido, Bartolomé Clavero. Eu não partilho desta visão das coisas, mas acho que é interessante considerá-la também para ver alguns aspectos da realidade que às vezes nos falham, porque nós também estamos muito... ligamos muito, creio eu, as revoluções, realmente foram revoluções radicais, muito, no sentido de que foram quase que podemos dizer que foram as primeiras verdadeiras revoluções da história institucional, política e até cultural do Ocidente. Mas isso não quer dizer que por vezes não vejamos nos autores dessas revoluções, que também foram grupos tão diversificados, com projetos tão diferentes, um grande projeto que realmente talvez não existisse e que tenha surgido posteriormente também por efeito dessas reivindicações e desses movimentos sociais, não estou a falar dos do presente, mas dos do passado, que se apropriaram também das palavras novas, dos sentidos mais universais que essas palavras podiam adquirir para se incluir eles próprios e, portanto, a longo prazo, a maior inclusão pode resultar exatamente dessa ação das pessoas que na altura foram excluídas, não é? Que é outra maneira de ver as coisas, que está muito de acordo com a utilização de categorias como a agency e a ação daqueles que ficaram para fora, na construção também de uma cultura de cidadania mais universalista que se calhar não estava tão presente no momento em que ocorreram as revoluções, ou não era tão omnipresente, tão predominante. Enfim, estas são as questões que eu me coloco enquanto historiadora que procura compreender o que era a cidadania e como é que ela era pensada no momento em que ocorreram as revoluções e que novidades as revoluções trouxeram e o que é que permaneceu e o que é que permaneceu, mas passou a ser visto de outra forma, não é? E a ser entendido e percepcionado e justificado de outra forma. Isso é, enquanto historiadora, aquilo que me interessa. Depois, a segunda coisa que me interessa é saber como, no fundo, transmitir estas preocupações para um público mais alargado, que é o problema que também está muito presente na minha intervenção aqui. Eu agora, depois de ter ouvido estas perguntas e os comentários da Patrícia, que agradeço imenso, eu até mudaria o título da minha intervenção e chamar-lhe qual o lugar do historiador nas comemorações ou celebração da Revolução de 1820, não é? Porque há realmente muitas formas de celebrar, depende de quem está a celebrar, mas aqui o que neste momento me preocupa é saber qual é o lugar do historiador, nomeadamente do historiador como eu, que estudou mais esta dimensão da cidadania nas revoluções liberais dos finais do século XVIII e do século XIX. Não sei se respondi. Claro, respondi. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Rodrigo. Eu quero aqui aproveitar e encerrar essa nossa sessão, agradecer a participação das colegas, né? Cláudia, Andréia, Ana Cristina, agradecer a oportunidade desse debate tão qualificado, tão rico, né? Cheio de possibilidades. O lugar do historiador é sempre um lugar
né, daquele, né, de problematizar, de construção de problemas, né, dialogando com os movimentos sociais, né, entendendo, né, estabelecendo uma relação de alteridade com todas as identidades envolvidas nessa modernidade pensada, né, dentro do império que era o português, né, na época da Revolução Liberal. Agradeço muito o comentário, né, a participação do Joaquim, do Rodrigo, né, e já deixo aqui o convite para nosso próximo evento, né, do coletivo, que será dia 11 de novembro, às 2 horas aqui no Brasil e às 17 horas em Lisboa, com o painel Relações Internacionais, a mediação do querido professor, né, José Subtil, e a participação de Luiz Tomé, Luiz Valença Pinto e Patrícia Galvão Teles. Então, por hora é isso. Muito obrigada. Um abraço a todos os colegas. Até a próxima ocasião. Então, boa semana, né? Até logo.